muito bem-vindos a mais um episódio do nosso WCast e Elas Agregam. Hoje eu estou com a Lid, a minha parceira nesse projeto, como convidada, tá, gente? Para que a gente possa realmente falar que finanças, sim, é assunto de mulher, para que a gente possa trazer aí ferramentas, dados, para que a gente consiga entender mais sobre esse universo, né? Financeiro, mercado financeiro, que era, né? Vamos dizer assim, um universo predominante masculino. Então, Lid, agora, como convidada, seja muito bem-vinda, né, à nossa mesa, a esse projeto que é tão... inspirador. É o nosso inspirador, né? É o nosso, né, queridinho, né? Que a gente vem tratando ele aí com com muita amorosidade. E a Lid, né, para quem não sabe, ela é a sócia investidora, né? Fundadora da Agrega Investimentos. É uma sócia BW do clube. Está com a gente nesse projeto, como a gente já falou várias vezes nesse canal. E hoje, a ideia é a gente poder falar sobre investimentos mais estruturados, personalizados, para empresárias que desejam alavancar os seus negócios. E eu quero que tu traga um pouquinho como que isso é possível, porque hoje a gente vê, né, Lid, que ou você tem que fazer investimento de bilhões, né? Você tá muito lá no topo. Você viu que ela tá pensando nos bilhões. Ou a gente acaba caindo aí na esteira bem popular, né? E eu quero entender um pouquinho, porque isso faz sentido para mim, para todo mundo que tá aí, né, nesse meio, vamos dizer assim, como que a gente consegue ter força, potencializar, trazer isso de uma forma uma linguagem meio operacional, mas muito simples, muito fluida, para quem tá assistindo a gente. Então, o canal é todo seu. Prazer estar aqui hoje como convidada para falar que sim, finanças é assunto de mulher, para sim a gente democratizar o mundo dos investimentos para as nossas sócias, parceiras, mulheres que nos acompanham. A gente precisa sim trazer da acessibilidade, como você bem colocou. A gente sabe que muito dos melhores investimentos durante muito tempo só ficou ali disponível para o cliente, né, com muitos milhões. Muitos bilhões. A gente tem hoje, né, um time de assessoria de investimentos. Acho que ao longo desses 20 anos de carreira, eu vi uma transformação muito realizada também, né, por toda essa mudança que a gente, de informação, tecnologia, acessibilidade, que a gente viu o mundo se transformando nos últimos anos. Aqui no Brasil, a XP Investimentos teve um papel fundamental na educação financeira. Né? A escolha de estarmos aqui juntos, trazendo cada vez mais informação, que eu sempre falo, quanto mais informação você tem, melhor você investe. Com certeza. Então, assim, pra gente, né, melhores decisões são tomadas. A gente não precisa falar de uma propaganda antiga, engraçada, inclusive, né, que era um jogador de futebol sendo entrevistado ali na saída do campo, e aí começava a falar de debênture, vamos investir em debênture e tal, e blá, 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 que aí fazia ali que era um universo que para quem não é do meio, não entende. Então, assim, se eu começar a falar sobre temas muito específicos do mercado financeiro, não vai ser uma linguagem fluida e que todo mundo entenda. Então, isso afasta, porque já é um tema árido. Então, a gente está aqui para desmistificar, para simplificar e para dar acesso a quem quer, sim, alavancar seus negócios, crescer e prosperar. O propósito dessa parceria, né, nossa e o nosso filho aqui, que é o WCast e Elas Agregam, é que a gente esteja trabalhando conjuntamente para que você, mulheres que estão nos assistindo, que já fazem parte do clube, possam crescer ainda mais nos seus negócios. A gente ontem conversou bastante sobre uma estrutura que a gente desenhou personalizada, porque é assim que funciona, é assim que tem que ser. Como o nosso último podcast, que se vocês não assistiram, assistam. Eu acho que a personalização, colocar o nosso cliente no centro de tudo é o que faz a diferença. Total. Então, se hoje eu consigo entender vocês, esse universo, e eu consigo potencializar os seus negócios através de um planejamento financeiro mais eficiente, a Agrega está aqui para isso. Esse é o objetivo.
Então, assim, a gente falou ontem sobre um estruturado que durante muito tempo no mercado, né, você precisava de milhões para poder acessar. Nem todo mundo entende que a gente tem que ter uma visão de longo prazo, né? A gente, para ter maiores rentabilidades, a gente precisa abrir mão da liquidez. Por mais que hoje a gente estejamos com uma taxa Selic ainda em 13,75, vai começar a cair, mas até chegar ali no ideal, esquece os 2% que a gente teve na pandemia, né? Não outra é realidade, é uma né? outra realidade. Mas ainda assim que a gente fale de um investimento em torno de 7, 8% ao ano, que chegue aí nos próximos 2, 3 anos, a gente pode potencializar esse ganho, a gente pode buscar mais, a gente tem que investir com especialista sempre e ter acesso a essas melhores estruturas. A gente monta sempre, dentro da Agrega, né, a gente tem um time que faz parte da alocação, onde o que a gente consegue trazer do segmento private, do segmento corporate e colocar nesse meio, nesse segmento mais acessível, a gente faz. Então, a gente consegue montar a estrutura de 3, de 5 anos, para que você vá buscar um retorno muito além da Selic, mas que no D0, se você precisar, a gente libera esse mesmo dinheiro, por exemplo, a custo CDI. A empresária que está ali começando e que precisa ter o seu DRE né, bonito, organizado, planejamento financeiro bem estruturado, ela pode sim buscar um ganho. Você tem um fluxo de caixa que ela já conseguiu separar, destinar e investir, a gente fazer esse fluxo render muito mais, potencializar e, em contrapartida, liberar um valor com um custo bem inferior ao que o mercado inteiro pratica. Imagina a gente agora eu fazer um empréstimo para você a custo CDI. Isso só tem aqui. Os bancos não fazem isso. Pelo contrário, o que o banco vai promover deixa o dinheiro na poupança, né, como a gente vê aí a propaganda da Caixa Econômica Federal, de que qualquer outro investimento não é seguro. Oi? Oi, não existe isso, tá, gente? Isso é importante falar sobre isso. Nesse atual cenário, que a poupança é 6% mais TR, a gente está falando ali de 0,5% ao mês, com uma Selic, só o Tesouro Selic te dá mais de 1%, ou seja, você vai emprestar o dinheiro para o banco recebendo 0,5% e ele te empresta esse mesmo dinheiro se você precisar a 5% ao mês. Esse spread bancário não tem mais espaço no Brasil. A gente tem que se informar. A gente tem que ter acesso aos melhores investimentos, às melhores estruturas. E assim, potencializar os nossos negócios. Óbvio que a gente sabe que no Brasil a gente ainda tem todo um caminho de educação financeira. Não são todos que já estão com a disponibilidade para ser investidores, mas sejamos investidores eficientes, porque isso é importante. Não adianta eu ter a minha reserva e estar na poupança. Eu estou perdendo dinheiro. Não adianta eu ter minha reserva e estar no colchão. Ou eu colocar todos os ovos numa única cesta. A gente vê muito, né, aqui principalmente, mas no Brasil, de forma geral, uma concentração grande em imóveis. Então, assim, eu vou ter 100% do meu patrimônio em imóvel. Se tem uma eventualidade, uma emergência, eu não tenho liquidez. Então, você tem um planejamento patrimonial, um planejamento financeiro, uma carteira diversificada e eficiente, é o que vai te dar os melhores retornos no médio e longo prazo. Isso é muito importante. Ô, Lidy, sabe o que eu acho que é interessante? Onde a gente estava, por isso que a gente trouxe essa pauta para a mesa, porque essa é a ideia, né? A gente trazer esses dados, trazer essas informações, mas também poder potencializar mesmo, né? Então, eu acho que é legal falar o como, sabe? Que é desse planejamento estruturado, por exemplo, eu vou como empresa, como um CNPJ, eu posso... Como PF ou como PJ. Ou eu vou me reunir, eu e mais 10 pessoas, para que a gente potencialize, porque são perguntas bobas, né? Mas que às vezes faz total diferença para que eu consiga, então, potencializar e olhar, como tu falou lá na linhazinha do meu DRE, que eu consiga, sim, olhar para o meu financeiro e falar, é possível eu destinar de uma forma segura, mas sozinha, em conjunto, eu e a minha mãe, meu pai... Vamos fazer um clube de investimento, vamos fazer um fundo exclusivo. Trazer de uma forma muito popular mesmo, para que quem está assistindo a gente possa falar, peraí, eu não pensava dessa maneira. A Raquel está interessada num estruturado que a gente falou ontem, um COI, que foi muito mal trabalhado no Brasil e que é um certificado de operação estruturada, onde a gente fica comprado numa taxa pré
para daqui a 5 anos, que foi o exemplo que a gente deu ontem, mas né, tem de 3 anos também, mas vamos pensar no de 5, onde você tem um retorno garantido de no mínimo 56%. Então, esse é o retorno mínimo, a cada 1 milhão você vai ter um retorno de 560 mil. E, em contrapartida, se você precisa desses mesmos 1 milhão, a gente vai liberar 1 para 1. Então, ou seja, você coloca 1 milhão, você tem no período de 5 anos, no mínimo, 56% de retorno para esse período, mas a gente vai buscar dobrar, é uma alta ilimitada, né? E aí a gente vai acompanhar todo esse cenário, a gente está olhando, né, para os próximos 5 anos, essa redução de juros que vai começar a acontecer no mundo como um todo, inflação controlada. Ontem tivemos aí o anúncio do Fed, Banco Central americano, mantendo, né, não teve mais nenhuma alta de juros lá, que estava vindo aí de 7 sequências de alta consecutivas, né? E agora estopou. Então, a tendência é que a gente comece a ver um juros no mundo sendo reduzido. E isso normalmente faz com que renda variável, outros ativos se potencialize, né? E cresçam. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente sim garante o principal corrigido por uma taxa pré, mas o que a gente vai buscar é essa inversão de cenário, uma alta ilimitada nesses ativos. E, ao mesmo tempo, a gente empresta a custo CDI. Já que a gente acredita que esse cenário daqui para os próximos 5 anos é de redução de Selic, saindo de 13,75, e aí até o final de 5 anos chegando a 8, a 7, uma decrescente, é a gente se favorecer de uma alta ilimitada em outros ativos e um custo CDI no D0. Óbvio que a gente tem que detalhar um pouco mais, explicar todo o racional, desenhar isso, mas esse é um dos exemplos que a gente deu ontem, onde a gente consegue personalizar, onde a gente consegue dar acesso a partir de R$300 mil, o que nos bancos não tem. Então, assim, eu hoje preciso de um empréstimo de 300 mil. Estou com meu dinheiro lá preso em alguma aplicação, seja ela qual for, no banco XPTO, eles não vão me emprestar custo CDI. Não vão. Então, assim, hoje a gente consegue aqui, a gente coloca isso para o cliente. É o custo CDI, porque eu quero que o seu negócio ele cresça, você gere cada vez mais caixa e, consequentemente, a linha final do DRE, ela vai ser maior, vai distribuir para os seus sócios e os sócios apliquem com a gente. Então, é um ciclo. A gente não precisa ganhar em todas as pontas. Quando a gente bota o cliente no centro de tudo e a gente faz um planejamento, né, completo, todo mundo ganha. É uma consequência, né? Como a gente falou, a gente tem que trabalhar, o nosso trabalho é dar os melhores retornos, é proteger o patrimônio, porque muitas vezes, né, a gente falou muito aqui em vários episódios, você vê quantas empresárias começam, erram, não tem um planejamento patrimonial eficiente, financeiro. Não olham, às vezes, e mesmo isso, quando separam a caixinha, alocam de maneira errada ou deixa parado na conta. Fica lá. Ou bota numa poupança, que não existe, isso não é investimento. Como investimento, né, na realidade, né? O primeiro aporte tem que ser em nós mesmos ou em nossas empresas. Então, aquela caixinha que a gente falou tanto aqui, dos 30%, que seja para esses 30% gerar, tá investido, gerando mais dinheiro, rodando e fazendo com que você tenha ali uma perpetuidade nos seus negócios, um crescimento, porque a reserva de emergência, ela não é só para uma eventualidade você ficar desempregado e você ir lá e mexer mas para oportunidade também. Então, às vezes, o cenário vai mudar. Olhar, a única certeza que a gente tem é que a volatilidade vai acontecer. E, às vezes, nesse momento de volatilidade, gera-se oportunidade. Se você tem ali a sua reserva separada para você aproveitar essa oportunidade, você potencializa seus ganhos. Então, quando a gente monta uma carteira de investimentos, a gente olha essas caixinhas para cada finalidade. De uma forma bem particular, né? Bem particular. Né? É isso. Então, a ideia aqui é que a gente, primeiro passo, a gente faz toda uma consultoria para entender quem são os nossos clientes. Hoje a Agrega disponibiliza, inclusive, uma equipe para ir nas empresas e entender ali como que está o DRE, o que precisa ser feito. Como é que ela trabalha, né? O que ela trabalha, como que a gente pode ajustar aqui. A gente tem parceiros, inclusive jurídico, para poder fazer um trabalho fiscal, buscando uma eficiência tributária e sucessória, e sucessão empresarial também. E aí é esse trabalho a 4, 8 mãos que eu tanto falo para a gente ter a visão 360. Quanto mais a linha final do DRE for maior, mais recurso eu invisto para os meus clientes e faço ele ganhar mais.
Então, primeiro passo é toda essa consultoria, que a gente entende as personas, entende as empresas, e depois a gente vem internamente fazer todo um planejamento e apresenta para o cliente o que, isso aqui você precisa ir por esse caminho, esse aqui nesse, e a caixinha de investimentos deixa com uma equipe de especialistas, que a gente vai potencializar o seu ganho. Então, hoje a gente tem no mercado... está acessível investimentos mais sofisticados, estruturas, né, estruturados, e todo uma visão 360. Você não precisa mais ficar com o gerente do banco ali, generalista, e que não vai ter propriedade, não por incompetência, tá? Não é Mas isso. é porque tem outros escopos ali para ele, tem um outro escopo dentro do banco. É outra operação, né? E você não consegue chegar e entrar numa agência, olha, eu quero que você faça uma análise aqui da minha empresa, como que tá aqui, o que você pode me ajudar? Ele vai falar, contrata um advogado, um contador e para analisar. Acredito eu, né? Eu não tenho propriedade, tá? Tô aqui só, né, como ponte. Mas eu acredito que ele vai olhar o teu número lá, quanto você tem para investir, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, e aí vai te dar uma opção. E tem as segmentações, né, do banco. Então, assim como aqui também tem, claro, óbvio, né? A gente faz gestão de investimentos, então precisa ter o investimento, né? A gente democratizou, sim, a gente trouxe estruturas mais sofisticadas, um atendimento mais completo, mais eficiente, mas você não precisa ter mais aqueles antes 10 milhões lá para ser private no banco. A gente consegue trazer estruturas private para vocês com um valor menor de entrada. Então, a gente, através da XP Investimentos, eu posso dar o exemplo de Private Equity. Pela primeira vez no mercado, os investidores conseguiram acessar um Private Equity a partir de 150 mil, o que até então era inimaginável. A gente já teve aí distribuição de mais de um fundo. Em 2019 foi o primeiro, né, que a gente lançou com a entrada de 150 mil. Um histórico de gestores que entregam aí mais de 20% ao ano. Então, assim, eu acho que a gente conseguir entender a importância de você ter um especialista, né, na área dos investimentos, contando, sim, com uma equipe para ajudar vocês a fomentar os seus negócios e potencializar os seus ganhos e, ao mesmo tempo, também proteger. A gente olhar para todas as caixinhas e entregar o melhor do mercado financeiro. E potencializar, né, Lídia, aquilo que tu falou sobre a questão da consultoria, né, que, de novo, gente, eu tô aqui aprendendo também, tá? Mas de uma forma muito superficial, eu acho que vale a pena, porque o que acontece? Quando eu tô falando acho que provavelmente me corrija se eu estiver errada, quando eu tô falando também desse processo de assessoria, desse processo, né, de análise do negócio, eu entendo que os especialistas também dentro da Agrega, eu acredito que eles vão olhar também algumas oportunidades para o teu negócio. Sim. Como, de repente, uma contratação ali, talvez, um exemplo chulo, se estiver errado, me corrija, de um plano de saúde para os teus colaboradores, que fica viável de uma forma muito mais eficiente, eficaz. O Grupo Agrega, a gente tem a Agrega Corretora de Seguros, que a gente busca. A gente sabe que o plano de saúde, por exemplo, que você citou aqui, é o segundo maior desejo do brasileiro de ter uma saúde de qualidade. Só perde pro sonho da casa própria. Então, assim, a gente não quer depender deveríamos, mas infelizmente no Brasil a gente não pode contar, não é a nossa realidade, com saúde pública, né? A gente não quer depender, nem nós, nem de nossos filhos, né? Deixar nossos filhos num hospital público. Então, o trabalho que a gente fez através da XP Saúde é trazer para dentro da plataforma, né, todas as grandes seguradoras e operadoras de saúde, o cliente XP, ele ter uma administração diferenciada, ter ali as corretoras. E oportunidades, né? Que, de repente, o próprio empresário não enxerga, Desconto, né? muitos não sabem, né? De como vai lá, contrata eles de uma forma separada, porque isso eu já vi acontecer, né? Vou lá, contrato uma empresa X, trago para dentro da minha empresa e onera muito isso, tanto para mim como acaba não fazendo. E, às vezes, eu procurando, né? Por exemplo, uma Agrega Investimentos, dentro desse processo, né, de consultoria, de análise, de realmente desse check-up, assim, eu consigo entender que, olha, você investindo aqui, né, e não é tipo uma moeda de troca, mas eu consigo te falar isso pra ti, olha só, essa oportunidade que tu tens aqui, que talvez, se você contrate de uma forma
separada, né? Você vai onerar muito dentro do teu negócio, né? O grupo Agrega, ele é composto por Agrega Investimentos e Corporate, né? O nosso core business, a entrada é, de fato, os investimentos, é a gente fazer a gestão do recurso de terceiros, mas a gente tem Agrega Serviços Financeiros, onde a gente busca, né? Desde da conta de entregar a conta digital da XP, o cartão de crédito, financiamentos. Hoje a gente tem financiamento imobiliário, a gente ali, através da Agrega Serviços Financeiros, a gente entrega câmbio, muita gente não sabe, então hoje o câmbio da XP é o mais eficiente, a gente entrega para os nossos clientes o menor spread do mercado, eficiência, agilidade, o mínimo de burocracia possível. Eu mesmo estava aqui antes, entre uma gravação do podcast e outra, entrei ali no aplicativo, mandei o push para o cliente, o dinheiro já tá entrando na conta, então assim, é muito ágil, dinâmico, e até porque tem que ser, né? Porque senão o câmbio muda toda hora. E Agrega Corretora de Seguros, onde o objetivo sempre foi proteger as pessoas e suas empresas. A gente tem todas as linhas de seguro, desde o plano de saúde até seguros de vida, seguros internacionais e seguros de demais ramos. Então, se a gente entende que a gente tem um cliente que ele é construtor e é obrigatório ter o seguro da obra, a gente vai entregar ali, vai buscar nas seguradoras o menor custo-benefício para o cliente. Para que no final a gente também proteja o negócio dele. Né? A gente tem muitos médicos que são nossos clientes, sabe? Da importância de ter uma responsabilidade civil. Né? E é isso, é entregar num único lugar. Tudo. Não é olhado, não, é isso ou é isso, é isso. É de uma forma personalizada, né? Eu acho que é isso que faz a diferença, né, Lídia? Se eu puder entregar para o meu cliente o que a gente quer. Hoje, o nosso maior patrimônio é o nosso tempo. Verdade. Né? E eu costumo falar que o que a gente faz? O nosso trabalho é entregar credibilidade e confiança. Então, se o nosso cliente, ele confia no nosso trabalho, ele vê ali que a gente tem credibilidade e propriedade para fazer o que a gente faz, e a gente puder num único lugar, entregar o todo para ele, e ele não precisar falar com 10, 20 pessoas, por mais que a gente tenha uma equipe de especialistas, a gente quer facilitar a vida do nosso cliente final, para que ele esteja com o tempo dele dedicado ao negócio dele, né? A realizar os sonhos dele, enfim. Então, a gente dentro do escritório, é um escritório boutique, onde a gente vai desde assessoria, a gente tem entrega desde assessoria jurídica até assessoria contábil, para que no final a gente faça a gestão de investimentos melhor. Que interessante isso. Para mim, né, eu não sou do mercado financeiro, mas sou da parte, né, onde eu venho da gestão estratégica, né, do negócio, e geralmente quando chega na parte, né, dessa caixinha, a gente traz, né, especialistas para que realmente eles possam falar, né, com muita propriedade daquilo que eu não sei. Mas eu queria te perguntar, que eu acho que é muito legal, porque hoje deu um boom, eu digo hoje atualmente, né, nesse mercado de assessoria, de investimentos. E eu acho que é importante tu trazer isso no sentido de o porquê, né? Tu já falou, né, nas entrelinhas aqui, o porquê que hoje a Lidiane vem com a Agrega, né? E por que a missão, a visão, os valores, o que diferencia? Porque as pessoas hoje colocam, às vezes, muito no papel e não praticam. Não, muito no... Todo mundo no mesmo saco, né? Digamos assim, né? E por que a Agrega hoje, ela faz essa diferença, né? Na vida de quem quer vir investir com vocês, né? Acho que é importante falar, porque hoje tem um monte. Porque a gente é uma empresa de pessoas para Olha, pessoas. Por isso que eu falei, já foi falado nas entrelinhas, mas acho que é importante o óbvio ser dito, né? Sim, o óbvio tem que ser falado, né? Exato. Por mais que a gente venha, o mercado financeiro é um tema um pouco árido, né? Talvez pesado, para quem não gosta, não entende, parece distante, mas no final... a gente tem um gap de educação financeira, e o que a gente quer é cada vez mais trazer informação, educar as pessoas financeiramente, porque a sociedade com certeza vai crescer e vai prosperar muito mais se todos nós tivéssemos educação financeira desde pequenininha. Sempre. Né? Então, hoje, os nossos valores dentro da Agrega, que é lealdade, confiança e eficiência, é para a gente poder entregar o melhor de forma transparente para o nosso cliente, o melhor do mercado financeiro de forma transparente para os nossos clientes, para que eles prosperem. O nosso objetivo é fazer um relacionamento de longo prazo. Então, eu só consigo construir um relacionamento verdadeiro de longo prazo se, de fato, eu tiver propriedade e verdade no que eu faço.
Nossa, é incrível. Por isso que eu fiz questão, gente, de falar, porque sobre isso, né, Lidy? Porque a gente fala muito, né? E assim como qualquer negócio, a gente sabe que não existe um nicho específico e as pessoas predominam no mercado. E sim, porque existe um boom mesmo, mas o porquê que diferencia? E eu vejo que é isso. Até porque... Essa preocupação de relacionamento. Relacionamento. Né? Relações se transformam em relacionamentos quando há vontade, interesse, verdade. Então, assim, a gente tenta não ter quebra de expectativas ao longo do caminho, né? Para que a gente consiga perpetuar e estar com esse cliente em diferentes ciclos da vida dele. Sim, temos muitos assessores, né? Hoje o Brasil, muito por conta da própria XP, de educação financeira, a gente vê uma série, né? Aí uma quantidade grande de pessoas falando sobre investimentos, mas a gente tem que entender quem está por trás ali, quem é essa pessoa. A gente sabe que a experiência conta bastante, porque se eu tenho um problema de coração e eu preciso operar, a gente vai procurar um médico experiente, com know-how, para poder fazer. A gente lida com o mais sensível, né, das pessoas, que é o dinheiro, porque... Que desestabiliza muito, né? Sim. Se você tem um problema financeiro, ele vai potencializar todos os outros problemas. Todos os outros problemas. Não é? Então, assim, se eu tô toda endividada, meu carro quebrou, ele é meu meio de trabalho, esquece. Se eu não tenho uma reserva, eu ainda tô endividada, a quebra do carro que eu poderia ali pagar, que acontece, e continuar a vida, ela vai ser potencializada. A gente falou muito nos últimos podcasts aqui sobre relacionamentos abusivos, que a gente, infelizmente, ainda vê várias mulheres persistindo porque não tem liberdade. Por que ela não tem a liberdade de escolha? Porque ela tem uma dependência financeira, muitas vezes. Então, a independência financeira leva à liberdade. Liberdade de escolha. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente vai procurar ajuda. Ajuda tem que ser com um especialista para investir melhor, para, sim, estar protegida nas eventualidades e conseguir realizar seus sonhos, porque é importante falar sobre isso, né? O objetivo, a finalidade não é o dinheiro, o dinheiro é o caminho. Não é simplesmente ver a tua conta só com os milhões, milhões e bilhões, mas por quê, né? Porque qual é o propósito? Exato. E é isso. Essa gente, é a nossa missão, é entregar o melhor do mercado financeiro para os nossos clientes, através dos valores inegociáveis, da lealdade, confiança e eficiência, para com todos, parceiros, sócios e principalmente clientes, né? E de uma forma personalizada. Isso é muito importante. Então, venha para a Agrega Investimentos e Corporate, né? Aqui em Balneário Camboriú, isso a gente... falar acho que é importante falar, eu sei onde é, né? Mas é importante a gente está na Avenida aqui, Brasil, né? 3.551, ali no prédio do Le Majestic, bem pertinho do PZMOL, né? Do Passeio São Miguel, numa região super gostosa aqui de Balneário, num escritório lindíssimo, para poder receber todos os nossos clientes com muito carinho, com muita humanização, trazendo, de fato, esse olhar do mercado financeiro para a pessoa. Pessoas compram pessoas, pessoas investem com pessoas. E no Rio de Janeiro, a gente está dentro do Casa Shopping, na Barra da Tijuca. É uma equipe também muito experiente, muito qualificada, e estamos expandindo. Em breve a gente vai dar outros spoilers aqui da expansão da Agrega, para que a gente entregue cada vez mais o melhor do mercado financeiro para você e para todos. Muito bom, muito bom. A gente se propôs realmente a ter esse papo que a gente fala pocket, né? Pocket, Porque a gente tem que encerrar, né? Mas na agenda, né? Mas a ideia realmente foi reforçar isso, porque vocês que estão aí, sempre tá vendo eu e a Lidy, né? Sim. A gente tá trazendo mulheres com o objetivo de inspirar, trazer informação. Mas a gente tem que, acho que, reforçar, né? As nossas ferramentas que hoje a gente tem aí em mãos. E é isso, né, Lidy? Invista com especialista. Vamos crescer juntos, né? Prosperar. E é isso, realizar nossos sonhos. Lidy, uma honra estar aqui, né, mais uma vez. Obrigada mesmo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima nós, né? Pois é.